Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5. Qual o nome da série? Pronto, essa ninguém esquece, porque está todo mundo querendo ser bem-aventurado. Vamos ficar de pé para o estudo da palavra, para a leitura. Glória a Deus. Eu vou ler do 1 ao 4. Aqui na frente tem lugar. Cante comigo. Deus está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Mateus 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Repete comigo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Tu estás aqui, Senhor. A tua palavra nos ensina isso. Quando 2 ou mais estivessem reunidos no teu santo nome, tu estarias presente. E tu és o Deus consolador. Tu és aquele, Senhor, que transforma a nossa tristeza em alegria. Tu és aquele, Senhor, que jamais abandona seus filhos. Tu és aquele, Senhor, que recolhe cada uma de nossas lágrimas, Senhor amado. Tu se importa conosco. Tu sofre quando nós sofremos. Tu se alegra quando nós nos alegramos. Eu te peço, Senhor, prepara a tua igreja para receber a tua palavra. Prepara a tua igreja para receber os teus ensinamentos. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, que agora possamos focar apenas em Ti e na Tua santa palavra. Pai, cuida do pregador, dando a ele sabedoria, dando a ele intrepidez, dando a ele clareza, Pai, concatenando o raciocínio, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, com autoridade nesse lugar, para que vidas sejam tocadas, para que Teu Espírito faça uma obra, Pai, de restauração, Pai amado, essa manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, podemos sentar. Bem-aventuranças, temos já estudamos os humildes de espírito. Semana passada você pode pegar o DVD. Hoje vamos falar sobre mais uma bem-aventurança, que parece chocar os seus ouvintes. Bem-aventurado aquele que chora. Aquele que chora é um bem-aventurado. Isso parece um paradoxo para quem ouve. Mas Jesus sabia o que estava falando. Como explicamos semanas passadas, Ele tem a autoridade do Filho de Deus. Ele nos conhece no profundo do nosso coração. Ele sabe o significado do choro. Ele sabe o significado da alegria. Ele sabe o significado da verdadeira felicidade. E por isso, Ele pronunciou essa frase. Mais uma característica do caráter do cristão. Mais uma característica do caráter do cidadão do reino. Mais uma característica daquele que quer ser feliz. Aquele que chora pode ser feliz. Podemos tirar bem-aventurança do nosso choro. Porque existe o choro. O choro não havia lá no paraíso com Adão e Eva. Mas quando entrou o pecado nesse mundo,
Junto com o pecado entrou o sofrimento. Junto com o sofrimento entrou a morte. Junto com o sofrimento e morte entrou dor. Junto com a dor, sofrimento e a morte entrou o pranto, entrou o choro. O choro que muitas vezes atinge o profundo da nossa alma. O sofrimento não pede licença para entrar em nossas vidas. Ele não fica batendo a porta dizendo, por favor, deixa eu entrar. Pelo contrário, quando nós menos esperamos, vem uma notícia, vem o resultado de um exame, ou vem uma notícia do seu chefe, dizendo que você está desempregado, ou uma carta do banco, dizendo que a sua dívida cresceu mais do que você pode pagar. Um diagnóstico médico, dizendo que a sua doença é mortal. Tudo isso traz choro para o ser humano, traz choro para as nossas vidas. Nem todo choro é transformado em bem-aventurança. E por isso hoje nós vamos estudar alguns exemplos bíblicos de choro que foi transformado em alegria. E que isso fique gravado e que nós possamos aprender, para que você que está aqui hoje chorando por dentro, chorando na sua alma, possa sair hoje daqui transformado, possa sair aqui como um bem-aventurado, que o teu pranto hoje seja transformado em alegria, para a glória do Senhor. Então deixa-me passear um pouco na Bíblia, chamando a atenção de cada um de nós para choros e mais choros. Inicialmente vou falar de choros que foram transformados em alegria. Vamos em primeiro lugar em Ezequias, segunda de Reis 20. Aliás, segunda de Reis 20. O nosso rei Ezequias teve um motivo para chorar. Segunda de Reis. Segunda de Reis 20, capítulo 20. Oh, meu Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já pensou ouvir isso? De um profeta de Deus? Você é enfermo, está lá enfermo, com esperança ainda no coração, aí vem um enviado de Deus, que você sabe que é de Deus, e diz assim para você: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Imagine a dor desse homem. Versículo 2. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a palavra do Senhor diz: e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias. Se você está sob o impacto de uma doença mortal, saiba que Ezequias tinha ainda um problema maior. Além de estar com a doença mortal, ele tinha sobre ele uma profecia, dizendo através do profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Mesmo assim,
ainda não era a palavra final na vida de Ezequias. Ao receber essa sentença de morte, não só dos médicos, mas também do profeta de Deus, Ezequias reagiu de uma forma que nós vamos aprender a reagir hoje. Ele abriu a sua alma, ele derramou a sua alma, ele derramou lágrimas de sinceridade, que vinha do fundo do seu coração, dizendo: Senhor, eu sempre te servi, Senhor, eu sempre tentei fazer o melhor para ti, Senhor, agora vem essa sentença de morte contra mim, Senhor, eu quero me derramar no teu altar, Senhor, eu quero dizer, dá-me mais anos de vida. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu a oração dele, ouviu a oração e viu as lágrimas de Ezequias, e viu o choro amargo, o choro de dor do filho dele. A primeira lição que nós precisamos tirar é que o nosso choro, que as nossas lágrimas, têm valor para Deus. Quando você está chorando, Deus está chorando junto com você. Quando você está se alegrando, Deus está se alegrando junto com você. Por isso ele deixou na palavra dele: chorem com os que choram, e se alegrem com os que se alegram, porque vocês são meus filhos, e os filhos devem fazer como o pai faz. Quando vocês estão chorando, e chorando porque um dia o pecado entrou nesse mundo, chorando por causa do pecado, chorando por causa do sofrimento, o meu coração também está chorando. Cada lágrima que nós derramamos, não pense que fica jogado ao léu. Venha comigo, Salmo 56. É 56 o Salmo? Deixa eu até ver aqui. É 56. Veja aqui o salmista no momento difícil, Davi, mais um que chorava. Quem está chorando hoje aqui? Só eu. Não tenha vergonha do choro. Ele é tão lícito quanto o riso. Diz assim, versículo 8: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Quem já sofreu perseguição sabe o que Davi está falando. Mas eu acho lindo essa parte. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Nenhuma lágrima que você derrama cai no chão e vai para o ralo. O Senhor tem um odre espiritual que está contabilizando cada uma das suas lágrimas. Os anjos estão ali, colhendo no odre, levando na presença do Senhor. Olha o pranto que o teu filho Ezequias já derramou. Senhor, essa lágrima é preciosa para o Senhor. E o Senhor diz: Gabriel, desce lá, fala com Isaías, eu retiro a minha sentença sobre ele, porque essas lágrimas são preciosas para mim. Para Davi também. Vou ler até o fim. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Estão gravadas no livro do Senhor as nossas lágrimas. Não é em vão a sua lágrima, não é em vão o teu choro. No dia em que eu te invocar, versículo 9, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que é Deus por mim, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Diga comigo: aquele que derrama a alma perante o Senhor é ouvido e é consolado por Deus.
Ezequias obteve a sua cura. O seu choro foi transformado em alegria, para a glória do Senhor. Segundo choro muito conhecido na palavra do Senhor, 1 Samuel. Capítulo 1. O choro da Ana, da amiga Ana que era estéril, da amiga Ana que era humilhada. Eucana, seu marido, tinha outra esposa, e a outra esposa tinha filhos, e ela não. E ela estava se sentindo humilhada, e a outra esposa humilhava ela a cada dia. E a cada ano que passava, ela ainda estéril, e ela já não aguentava mais. No versículo 8, diz assim, capítulo 1, 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Você já ouviu essa palavra? Fulano, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O marido de Ana estava tentando consolar Ana. Mas o consolo que sai da nossa boca, apesar de ser valioso, ele não é tão eficaz como o consolo que vem do Senhor. Porque só o Senhor enxerga o profundo do teu coração. Porque só o Senhor avalia o profundo da tua dor e do teu sofrimento. Eu, do lado de fora, posso fazer uma avaliação superficial de quem olha de fora. E às vezes, muitas vezes, me faltam palavras para consolar os meus irmãos. Mas aqui o próprio marido tenta consolar a sua esposa. Mas tamanha era a dor que ela sentia, que as palavras dos homens, que são bem-vindas, já não tinham o menor efeito. E ela continuava chorando. E agora, além de chorar, já nem comia. E aí, vamos ao versículo 9. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, agora, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 15. Porém Ana, o Eli, que era o sacerdote, vendo Ana chorar e fazer assim com a boca, achou que ela estava bêbada. E aí, no 14, ele diz assim: até quando você vai ficar bêbada? Até quando você vai tomar vinho? E ela responde no 15: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Ah, feliz daquele que chora. Feliz daquele que derrama a sua alma perante ao Senhor, porque será ouvido e porque será consolado. Veja o versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela ainda não estava grávida, mas já tinha ouvido a palavra de Deus através de um homem de Deus, que aí sim consolou o seu coração, e ela, sua tristeza e dor, já tinha recebido consolo, e começou a nascer dentro do coração de Ana esperança vinda de Deus. E quem sabe a história sabe que depois de alguns meses, Ana tem o seu filhinho Samuel, e ela coloca nas mãos do Senhor. E Ana pula de alegria. Choro de uma sentença de morte. Choro de um pedido impossível. Choro de perda. Essa eu prefiro dar meu testemunho, porque esse eu senti na minha alma.
Choro da dor da morte de um ente querido. Quem não passou por isso? E eu passei assim que entrei na casa do Senhor. Na verdade, eu entrei na casa do Senhor pelo câncer da minha mãe. Foi ali que eu me aproximei de Deus. E andei com ela de hospital em hospital, tentando resolver o problema da minha mãe. E um dia, quando eu já não aguentava mais, já estavam mais de 6 meses, de hospital para hospital, daqui para ali. Um dava uma esperança, no outro dia não dava mais. O outro dava, vamos operar, opera e não resolve. Um dia, minha mãe já estava com dreno, né? Dreno, catéter aqui. A minha mãe estava sofrendo muito. E foi nesse dia que eu ouvi um pastor falar no rádio. E foi nesse dia que eu ajoelhei e fiz um voto com o Senhor. Se tu existes, acaba com isso. Resolve essa situação. Naquele mesmo momento, quando eu levantei meus braços, veio uma paz sobre mim que eu jamais tinha sentido na minha vida. A paz que excede todo entendimento. E eu saí dali, levantei e disse: Deus existe. Deus ouviu minha oração. Porque eu estava ali em prantos, como Ana. Porque eu estava ali em prantos, como Ezequias. E Deus me tocou. E naquela hora que Ele me tocou, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Lá fora minha mãe ainda estava no hospital. Mas dentro de mim algo já tinha mudado. E eu saí dali cheio de alegria. E eu saí dali cheio de esperança, falando para o meu pai: está tudo resolvido, eu sei que está tudo resolvido. Deus falou comigo. Cheguei, visitei minha mãe no outro dia de manhã, ela estava bem. Aí eu pensei que era cura, e disse: meu Deus vai curar minha mãe. Fui trabalhar. Quando cheguei no emprego, pelas 15 horas recebi uma telefonema, dizendo: vai que tua mãe está à morte. Eu falei: duvido. Ontem Deus me tocou. Aquilo foi real. Duvido que minha mãe vai morrer. Eu cheguei lá, minha mãe já tinha morrido. E eu me lembro como hoje. Quando eu soube da notícia, eu simplesmente fiz assim. Como quem diz: que isso? E quando eu fiz isso, na mesma hora, aquela paz que excedia todo entendimento, foi derramado sobre mim, da cabeça até a planta dos pés. E aí eu entendi. Você não pediu para resolver? Está resolvido. A tua mãe está comigo. Agora cuida dos que ficaram. E aquela paz me deu força para cuidar de cada detalhe daqueles que ficaram no enterro e etc. Feliz daquele que recebe o consolo de Deus. Feliz daquele que chora diante da pessoa certa. Feliz daquele que se derrama perante o Deus Altíssimo. Porque esse Deus recolhe cada uma das suas lágrimas. Porque esse Deus chora contigo. Porque esse Deus te consola. Porque esse Deus quer mudar a nossa vida. Porque esse Deus não nos colocou nesse mundo para sofrermos. Sofremos devido ao pecado. Mas Ele enviou o seu Filho amado para desfazer todas as obras do maligno que nos levaram ao pecado e ao sofrimento. Esse Deus nos chamou e enviou o seu Filho para nos restaurar de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento. Esse Deus é vivo, esse Deus é real. Esse Deus ouve o meu choro, Ele enxerga as minhas lágrimas, Ele recolhe as minhas lágrimas e jamais virou o rosto para mim. Não foi apenas esse dia que eu chorei, mas foi essa primeira vez que eu vi que realmente Deus existia e que realmente Deus se importava com o meu choro e com a minha vida. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Choro da perda de um ente querido, todos terão. Mas o Senhor nos promete esse consolo. O Senhor nos promete que estará conosco, nos aquietando.
Talvez você hoje esteja passando por alguma situação dessa. Perdendo um ente querido. Uma sentença de morte, de enfermidade. Ou um pedido que parece ser impossível. Deus te trouxe hoje aqui para transformar o teu choro, o teu pranto, em alegria. Diga comigo: obrigado, meu Pai, por ter me trazido à tua casa nesse dia, porque o meu choro vai ser transformado em alegria, em nome de Jesus. Mais alguns choros da palavra do Senhor. É aquele choro da pessoa que obedece a Deus. É aquele sofrimento daquele que procura fazer a obra de Deus. Aquele choro daquele que quer obedecer a Deus, custe o que custar. Aquele que, apesar de não estar bem com a sua esposa, encara o problema e diz: não, a palavra do Senhor diz que fui unido e unido para sempre, e não há motivo para esse divórcio. Eu vou continuar aqui em casa, eu vou ficar anos e anos, até que o meu Senhor restaure. E não pense que essa decisão é uma decisão sem sofrimento. Essa é uma decisão de choro, porque muitas vezes o atrito dentro de casa machuca profundamente o coração. Mas aquele que diz: não, eu quero que seja a vontade do Senhor realizada na minha vida, eu vou perseverar, e Deus há de fazer um milagre. Esse sim verá o milagre de Deus na sua vida. Mas até que o milagre chegue, o coração do cônjuge precisa ser tocado, o coração do cônjuge precisa ser modificado. E muitas vezes esse cônjuge vai fazer coisas que vão te machucar profundamente, e você vai chorar. O maior exemplo é o Senhor Jesus, que lá no Getsêmani diz: de um lado a vontade do Senhor, e de outro lado o sofrimento que aguardava ele lá na cruz. E ele sabia do sofrimento de receber o pecado de todo mundo sobre ele, de ficar por um momento afastado de Deus, porque ele vivia em comunhão perfeita com o Pai. Mas na hora que o pecado viesse sobre ele, ele saberia que sentiria algo que ainda não tinha sentido. Maior do que o sofrimento físico seria o sofrimento de alma interior dele. E portanto ele se ajoelha e começa a chorar amargamente no Getsêmani. Mas ele diz: que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Afasta de mim esse cálice. Seria tão bom acabar com esse casamento logo. Seria tão bom acabar com esse sofrimento logo e começar de novo. E Jesus: seria tão bom que eu não precisasse passar por essa cruz. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas imediatamente ele se repõe e diz: mas que não seja feita a minha, que seja feita a tua vontade. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa é a lágrima daquele que está semeando a palavra. Essa é a lágrima daquele que está enfrentando os obstáculos de ser um filho de Deus, de ser uma pessoa de Deus, obedecendo a palavra de Deus e pagando o preço de ser diferente nesse mundo, pagando o preço do sofrimento, e lá semeando a palavra, e lá semeando a obediência. Apesar do choro desse sofrimento, apesar do choro da espera da mudança, um dia haverá júbilo. Aleluia! O Senhor está vendo o teu esforço, o Senhor está vendo o preço que você está pagando, e esse Senhor é o Senhor recompensador. Aleluia! Araçara Candaraias. Se você está semeando com lágrimas, obedecendo a Deus, num momento difícil, fazendo ali, tem hora que a gente não quer, diz: não, mas Deus mandou, eu vou fazer. E chega a entrar na alma,
a dor da obediência, Deus há de honrar a tua vida, em nome de Jesus. Quarto tipo de choro. Se uns choram pela obediência, outros choram pela desobediência. O filho pródigo, está lá em Lucas 15, não precisa abrir. Todos conhecem a parábola que o Senhor nos deu, dizendo: aquele filho chega para o pai, que simboliza Deus, e diz: não, eu quero tudo que eu tenho, que eu vou viver do meu jeito. Eu quero sair da casa do pai. Eu não quero mais ficar dependente do pai. Eu não quero mais ficar ouvindo as ordens do pai. Eu não quero mais obedecer meu pai. Eu quero viver a minha vida. Afinal de contas, eu sou jovem e tenho uma herança aí para mim, me dá todo o meu dinheiro, que eu vou para frente e vou viver. Enquanto tinha dinheiro, viveu. Enquanto tinha dinheiro, estava com mulheres, estava com bebidas e etc. O Senhor não entra em detalhes. Mas chegou uma crise sobre aquele lugar, e os seus amigos que antes viviam com ele, gastando seu dinheiro, desapareceram, e ele fica sozinho, sem o que comer. É obrigado a aceitar a comer a comida dos porcos. E ali ele chora. E ali ele cai em si. E ali a ficha cai. Seria melhor estar com meu pai do que estar aqui. E ele, conhecendo o pai que tinha, ele disse: eu vou voltar. Ele voltou e foi acolhido pelo pai, e houve uma festa na sua volta. Ele voltou porque conhecia o pai dele. Muitos não voltam para Deus, muitos não se voltam para Deus, porque não conhecem o amor, porque não conhecem a graça de Deus. Deus não quer que você desobedeça, porque todo pecado tem consequências. Todo pecado traz tristeza. Todo pecado traz dor. Mas se você já pecou, mas se já foi feito, só há uma solução: chorar de arrependimento e voltar atrás, para que Deus possa te restaurar. Não deixe que a culpa te vença. Lembre-se do Pai que você serve, e lembre-se que você não é senhor de si, e faça o que você fizer, você não vai mudar aquilo que já foi feito. Só há uma alternativa: voltar como filho pródigo aos braços do Pai, porque é aquele que nos perdoa. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você fez, o teu Pai está te esperando de braços abertos. Ele espera a tua volta, Ele quer te abraçar, Ele quer te restaurar, Ele quer transformar o teu choro em alegria. Se você anda distante como filho pródigo, se anda distante de Deus, Deus hoje te oferece um caminho de volta. Deus hoje te oferece um caminho para te fazer bem-aventurado. Deus hoje te oferece um caminho para te fazer feliz. Longe da casa de Deus, a alegria é temporária. Longe da casa de Deus, a alegria é superficial. Mas ao redor do Senhor, debaixo da mão protetora do Senhor, ajoelhado diante do Senhor, ainda que haja choro, haverá alegria. A verdadeira alegria, a verdadeira bem-aventurança, aquela que brota de dentro para fora, aquela que vem como rios de água viva. E veio na minha mente, não sei se vem de Deus, mas é um simbolismo. Ontem eu estava pensando num odre que ele fica colhendo das nossas lágrimas. E eu falei assim: essas lágrimas assim, está colhendo, está levando para o trono, não está? Eu acho que quando o rio de água viva vem, aquelas lágrimas vêm junto de novo, sabia? Quanto mais lágrimas eu derramei, mais volumoso é o rio que vem sobre mim. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel. Exemplo 2, Davi, homem de Deus.
O grande rei Davi, não houve outro rei que nem ele. Mas ele também desobedeceu. Ele também adulterou. Ele, além de adulterar, ele assassinou. E eu chamaria agora esse choro, o choro de Davi, o choro do arrependimento. Venha comigo em Salmo 51. Alabaia, Shai, Andarabalachaias, Sharayandaraias. Arayandarabaias. Choro do arrependimento. Davi tinha pecado muito feio. O pecado ficou escondido por algum tempo. Mas aí veio um profeta e falou com ele. O pecado então veio à tona. Lição do Senhor. Pecado não dá para ficar escondido o tempo todo, não, meu irmão. Uma hora vai vir à tona. Antes que venha à tona, já toma uma posição que nem, como Davi não tomou. Não espere o profeta te mostrar o pecado. Vá a Deus. Mas ele vai, ele que era um homem de Deus, estava arrebentado por dentro, pelo erro que ele cometeu. E ele então diz no versículo 1, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Em outras palavras, tem misericórdia de mim. E apaga, Pai, esse erro que eu fiz. 2, além de apagar o erro, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu. Versículo 7, purifica de novo. Purifica-me como em sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Só o choro pelo pecado é apenas o início. Só quando o choro do pecado vira choro de arrependimento, é que esse choro é transformado em alegria. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 12. Restitui-me o quê? A alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito. Quem peca se afasta de Deus, o inimigo vem, culpa ainda mais. É necessário chorar sinceramente na presença do Senhor, para que esse choro vire um choro de arrependimento, para que assim o choro de arrependimento, que talvez seja o choro mais precioso para o Senhor. E como é precioso para o Senhor, é precioso para nós também. Aquele choro que você derrama em arrependimento tem valor ainda maior, porque ele abre a porta para que Deus possa te abençoar. Ele abre a porta para que a alegria possa voltar ao teu coração. Veja o Salmo 32. Depois dessa oração, esse Salmo 51, Davi já foi tocado por Deus. E agora, as suas lágrimas já foram modificadas. E ele agora já se chama de bem-aventurado. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade e não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, aleluia. E com perdão vem o alívio. E com perdão vem a alegria. E com perdão o choro é transformado em alegria. Exemplo de pessoas que em várias situações de sua vida sofreram, choraram e receberam alegria. Obedeceram e receberam alegria. Desobedeceram
se arrependeram e receberam alegria. Eu quero agora chamar a atenção de um que chorou. E chorou amargamente. Mas o seu choro não foi transformado em alegria. Venha comigo em Mateus 26. Vamos logo para o 27. Aleluias. Vamos ao 27:3. No capítulo 26 nós vemos Pedro negando Jesus e chorando amargamente quando lembrou que o galo cantou 3 vezes. Lembra disso? Mas agora uma outra pessoa que chorou amargamente e o seu choro não foi transformado em alegria. O nome dele é Judas. Então Judas, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo, isso é problema teu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Enforcar-se. Diga comigo, nem todo choro gera bem-aventurança. E por que não gera? Choro é tristeza. Alegria é um estado do outro lado. Exige, para sair do choro para a alegria, é necessário uma transformação. Eu mesmo não posso modificar o meu choro para a alegria. É necessário que eu chore. Mas é necessário que eu chore diante da pessoa certa. Diante da pessoa que pode transformar a minha tristeza em alegria. Só existe um que pode fazer isso. E ele é chamado o Consolador. Pastor, como o consolo nos ajuda? Pense numa menininha. 8, 9 anos, brincando, está lá no balanço, está lá correndo, de repente ela cai, e ela arranha o joelho arranha, sai um pouquinho de sangue, ela sai correndo para o braço do pai, o pai acolhe aquela criança, dá um beijinho nela, assopra o joelho e diz: filhinha, não foi nada, está tudo bem, vai ficar bom, pode brincar. A neném volta e começa a brincar como se nada tivesse acontecido, porque ela recebeu o consolo do pai, porque ela confia no pai, porque ela recebeu aquele abraço do pai, aquele soprinho na dor dela. Nós adultos, no reino do Espírito, precisamos de um pai, precisamos de um consolador. Quando a dor vem, é necessário que ele nos abrace, é necessário que você se jogue nos braços dele, porque ele certamente vai te abraçar e te dizer: meu filhinho, está tudo bem, o papai está aqui, deixa eu soprar a tua dor, e agora levanta e vai em frente, porque eu estarei contigo e está tudo bem. Nada sai do controle do papai, meu filho.
O papai estará contigo em todos os lugares que você for. Quando você se arranhar, venha a mim, porque eu tenho o remédio certo para te consolar, para te levantar e para botar você de novo correndo e se alegrando. O que diferencia Judas de Pedro? O que diferencia Judas de Davi? O que diferencia Judas de Ezequias? É que Ezequias, quando estava com a sentença de morte, procurou a Deus, procurou o Senhor, procurou o Consolador. Pedro foi aos braços do Senhor. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Davi chorou na presença do Senhor. Diga comigo, é necessário chorar quando a dor vem, mas é necessário chorar diante da pessoa correta, diante daquele que pode transformar o meu choro em alegria. Judas não. Judas jamais teve humildade de espírito. E aí agora quem teve semana passada, lembra do que eu estou fazendo e que Deus fez na sua palavra. Essas virtudes de caráter, elas se combinam. E o ponto de partida para ser bem-aventurado é o quê? O que é? Foi a semana passada, o que é? Humildade de espírito. O que é humildade de espírito? Mais do que isso, é dependência de Deus. Davi era dependente de Deus. Fiz uma coisa horrorosa, vou para os pés de Deus. Judas não era humilde de espírito. Ele queria resolver aquilo que ele fez de errado com o seu próprio fazer. Lembra do fazer semana passada? Ao invés de procurar resolver em Deus, ele diz: eu tenho que resolver essa coisa errada que eu fiz. E afunda, porque em nós não há força para resolver os danos que nós causamos. Muitas vezes há, mas como essa dele não havia mais. Se Judas fosse se deitar e chorar amargamente diante do Senhor e talvez compor um salmo como Davi, ele teria sido restaurado, ele teria sido salvo. A síndrome de Judas é a minha síndrome. É tentar compensar o meu erro e a minha dor e as minhas lágrimas com a minha atitude, com o meu fazer. Só um pode me consolar. Só um pode transformar a minha tristeza em dor. O único que eu não posso abrir mão é do meu Senhor. É nesse que eu tenho que estar coladinho, na minha tristeza e na minha alegria. E quando a porta abrir e a tristeza entrar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso buscar o Senhor, porque Ele há de modificar o meu pranto em alegria. Jesus veio para isso. Isaías 61. Jesus veio para isso. O profeta avisou que ele viria para isso. Ele veio para isso, ele está aqui para isso. Oh, glórias. Ela prega junto com a gente, essa menininha. Diz assim: então você já aprendeu, né? O que diferencia o choro, se vai gerar abundância ou não, é com quem, diante de quem você chora. Os humildes de espírito são dependentes, vão procurar quem? Tem dois aqui na frente, moço, pode vir aqui, ó. Dois aqui logo ali, segundo banco. Os que são humildes de espírito são levados a Deus, porque são dependentes de Deus. E quando são levados a Deus, vem o choro do arrependimento. E se vem o choro do arrependimento, recebe o perdão, recebe a graça de Deus. E se recebe perdão e graça de Deus,
recebe o alívio de Deus e recebe o rio de água viva que lava ele integralmente do erro cometido para a glória do Senhor. Pedro e Davi. Os que não são humildes de espírito tentam resolver a sua dor de outra forma. Procurem em outros lugares. Caem na armadilha do fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ao invés de vir o arrependimento, vem sobre ele remorso. Vem sobre ele culpa contínua. Ele não sabe o que fazer. Começa a se isolar das coisas de Deus. Ele não sabe, tem até vergonha dos outros. Mas isso não resolve. E acaba como Judas, não sendo consolado e continuando com peso no seu coração. Diga comigo, há choro, mas há esperança. Aleluia. Deus mandou alguém para desfazer as obras do pecado e do sofrimento. Isaías anunciou a vinda dele centenas de anos atrás de sua vinda. Diz assim, 61:1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Enviou-me a curar o quê? Os quebrantados de coração, humildes de espírito. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Continua. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu sei, meus filhos, que o pecado traz muito sofrimento. Eu sei o que é dor. Por isso, eu estou enviando meu filho para consolar todos os que choram, para desfazer a obra do pecado em vocês, para transformar o pranto em alegria. Ele vai ser enviado para ser o agente transformador do choro em bem-aventurança. Por isso que aquele que é humilde de espírito, que chora diante do seu Consolador, é aquele que vai obter a transformação do choro em alegria. Porque só Ele pode transformar o nosso choro em alegria. Um dia, você vai estar lá em cima com Ele. E aí, leia comigo Apocalipse 21:1-4. Diz assim, eu vou ler desde o início, que é ao final dos tempos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E agora? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Ah, glória a Deus, um dia esse choro vai passar. Um dia o sofrimento, a dor e toda a influência do pecado vai passar, quando estivermos lá com o nosso Senhor. E aqui embaixo, enquanto estivermos aqui, temos um Consolador, aleluia, para transformar o nosso choro em... Dá uma ligadinha aí, irmão. Vou fazer um resumo para você levar para casa. Primeiro, origem do pecado. Aliás, origem do choro.
A origem do choro, Adão, antes de cair, não chorava, sabia? Ele só ria. Ou chorava de alegria. Mas quando entrou o pecado no mundo, entrou o sofrimento, entrou a morte, e por isso entrou o choro. Essa é obra da serpente, de Satanás. Obra dele, através do pecado de Adão. Mas o Senhor conhece o nosso choro. Enviou o grande Consolador. Enviou aquele que transformará o nosso choro em alegria. E transformará no presente e transformará no futuro. No futuro não haverá mais choro. Porque a origem do choro é o quê? O pecado. E lá em cima já não haverá pecado. E lá em cima já não haverá influência do pecado. Por isso, nós lemos em Apocalipse 21, 4. Lá no céu, no futuro, não haverá choro. Porque a origem do choro é o... E o pecado já não terá influência sobre nós lá em cima. Aleluia. Glória a Deus. Só que só não haverá choro no futuro para aqueles que se achegarem ao Consolador. Porque a palavra de Deus diz que enquanto uns estão na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, outros estarão no lago eterno. E lá haverá choro eterno e ranger de dentes eterno, porque lá o pecado ainda tem influência. Então, até para o nosso futuro, o agente transformador é o Espírito do Senhor, é o Consolador enviado por Deus. Eu enviei para consolar todos os que choram. Eu enviei Jesus Cristo para transformar o choro em alegria. Quem quiser, recebe no coração e vai para um lugar onde jamais vai chorar. Quem não quiser, vai continuar chorando. Como chora aqui, eu te digo, pior do que aqui, porque já não haverá a presença do Espírito Santo naquele lugar. Aleluia. Mas, e hoje? Tem outra aí? Então, futuro, não haverá choro no céu, porque o pecado já não pode entrar no céu. A serpente não vai entrar no céu não, diga para o seu irmão. A serpente, ela vai estar no lago do fogo. E lá vai haver choro e ranger de dentes. Pastor, agora vamos falar do presente, que o futuro demora muito, ainda tem uns 100 anos de vida aí. Tá legal. Então vamos ver aqui. Vamos ver como um choro se transforma. Vamos chamar aqui sofrimento. Tá, dá para ler aí? Sofrimento gera o quê? Dor e choro. Vamos botar choro. E aqui eu estou chorando que nem Judas, ou eu estou chorando que nem Davi. Se eu estou chorando que nem Judas, eu não tenho arrependimento no meu choro. Eu tenho remorso com aquilo que eu fiz. Eu vi que estou errado. Eu não estou procurando Deus. Então o meu choro é um choro de remorso. É um choro de culpa. É um choro de revolta. É um choro de ressentimento. De mim para mim. Ou de mim para um irmão. Esse choro só gera mais sofrimento. Esse choro não pode ser transformado em alegria. Porque não há alegria no choro. A alegria vem de Deus. É Deus que transforma o choro em alegria. Só vai ser transformado aquele que, ao invés de chorar para si, procurar o Consolador. E chorar diante do Consolador, que hoje é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita entre nós. Ele veio para nos consolar, Ele veio para transformar o meu choro em alegria.
E aí sim, o seu choro será transformado em alegria. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer todas as obras do maligno. Ele veio e deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos trazer alegria em nome de Jesus. Quem quer ser consolado hoje, diga amém. Amém. Aleluias. Diga, para que eu seja abençoado, para que minha dor seja transformada em alegria, é necessário que eu procure o agente de transformação. Aquele que pode transformar minha tristeza em alegria. Que pode trocar as minhas cinzas em vestes de louvor. Que pode me ungir com o óleo da alegria. Arachara yandarayachai yandarabalayachaias. Oriandarabaia. Para encerrar, resumindo, é necessário chorar. Chorar diante da pessoa certa. Daquele que consola. Daquele que veio a esse mundo para consolar. Você deve lembrar que nenhuma lágrima sua é perdida. O Senhor recolhe todas elas com carinho e diz: as suas lágrimas são preciosas. Quando você chora, eu choro junto com você. E choro mais ainda quando você está distante de mim, porque eu não posso fazer nada para te ajudar. Mas quando você vem com teu choro para perto de mim, eu posso agir através do meu espírito, transformando o teu choro em alegria. Hoje Ele quer chorar contigo. Hoje Ele quer te abraçar. Hoje Ele quer te consolar. Hoje Ele quer transformar o seu pranto em alegria. Por isso, meu irmão, feche os seus olhos. Não importa o motivo do choro. O que importa é a pessoa a quem apresentamos esse choro. Muitos hoje aqui estão chorando. Choro da frustração, porque não consegue fazer aquilo que queria. Ou agiu de forma diferente do que esperava, como Pedro, que acabou negando Jesus. É um choro do desapontamento. Desapontamento com você mesmo, desapontamento com os outros. Outros têm dentro de si um choro de desespero. Não sabem mais o que fazer com essa situação. Já notaram que pelas suas forças, pelas soluções naturais, nada tem acontecido. Talvez seja uma doença grave como a de Ezequias. Outros estão aqui com choro de cansaço. Estão sobrecarregados. Cansados de tanto problema. Cansados de tanta decepção. E não se sentem com forças para continuar. Outros têm choro de vergonha. Algo que fizeram e sentem vergonha dentro de si mesmo por ter feito. Vergonha de falar disso para com os outros e às vezes até de falar com Deus. Deus hoje quer te liberar desse peso. Hoje Deus quer tocar o teu coração e Deus hoje quer te consolar. Outros têm choro de ressentimento. Pessoas maltratadas,
baixa autoestima, outras que precisam liberar perdão, porque foram atacadas, às vezes até mesmo na igreja. Outros têm o choro daquele que perdoa, outro choro de insegurança, choro do medo. Outros nem conseguem mais chorar. Tamanha foi a tristeza, tentaram resolver, não resolveram, e já agora virou incredulidade, e agora virou frieza espiritual. Não importa o choro, não importa o motivo do choro, o Senhor Jesus diz hoje: vinde a mim. Vinde a mim porque eu sou o Consolador. Vinde a mim porque eu quero consolar a todos vocês. Vinde a mim porque eu quero transformar essa tristeza em alegria. Eu quero transformar essa dor em alegria. Eu estou aqui para consolar os meus filhos. Eu fui enviado para consolar os meus filhos. Eu deixei o meu próprio Espírito Consolador, porque sabia que vocês precisariam deles dia após dia, porque o mundo jaz no maligno e o pecado tem reinado nesse mundo. Mas há um Consolador para te restaurar, há um Consolador para te levantar, há um Consolador para recolher as tuas lágrimas. E hoje esse Consolador te faz um convite. Se você tem choro que precisa ser transformado em alegria, eu estou hoje aqui para consolar. Eu estou hoje aqui para transformar. E se você é uma dessas pessoas, tente vir aqui à frente e chorar como chorou Ezequias, e chorar como chorou Davi, e chorar como temos chorado, como eu chorei no dia da doença da minha mãe. Venha, porque eu quero orar por você, porque eu quero pedir ao Senhor que toque no teu coração e te dê consolo. Há alguém entre nós que está chorando por dentro? Venha, venha, não existe consolo, não existe transformação se não for na presença de Deus. Por isso eu chamo vocês até aqui. É na presença de Deus que o choro é transformado em alegria. Bem-aventurados aqueles que se aproximam de Deus, porque serão consolados pelo próprio Deus. Porque esse próprio Deus enxerga a dor do profundo da tua alma. Porque esse próprio Deus recolhe cada uma das tuas lágrimas. Porque esse próprio Deus está chorando hoje com você. Arayala barachara yandarabalayashaya sarai. Arayandarayashaya andarayashaya.